casa vai ficar. Ara sozinha. Ai, 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 ai. Uma cultura é formada por vários pilares: a língua, as tradições, a dança e também a música. Na cultura judaica, um desses aspectos é a música klezmer, que apareceu há uns bons séculos para os lados da Bessarábia. Com o tempo, foi uma parte da cultura que foi se apagando e reviveu por volta dos anos 1970. Em Yiddish, a palavra klezmer quer dizer exatamente instrumentos musicais. Esse gênero musical começou como sendo típico nas festas judaicas e celebrações e persiste até hoje, mesmo que algumas pessoas não saibam que nome dar ao que muitas vezes chamam só de música judaica. Eu sou Amanda Hatzira, pesquisadora de temas ligados à política e sociedade israelense, e esse é o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista, fanática por futebol, e hoje a gente tem uma convidada muito especial que vive a música klezmer, é a Tânia Grimberg. Ela é cantora, compositora, além de vocalista e criadora da banda Asdi, que é uma banda, claro, de música klezmer. Tânia, bem-vinda, muito obrigada por topar falar com a gente. Bom, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar sobre o klezmer, o Yiddish, que é uma coisa que eu também amo muito. E a gente até começou, na introdução contando um pouquinho, mas queria pedir para você definir para a gente o que é música klezmer, de onde ela vem, o que ela tem de especial, e dá para a gente chamar o klezmer de um gênero musical folclórico? Puxa, são perguntas bem difíceis. E eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou artista e sou envolvida com essa cultura, com essa música, enfim, tenho raízes nisso, mas não sou uma pesquisadora acadêmica, assim, eu sou uma pesquisadora porque eu adoro e porque eu faço, né? O klezmer como você bem falou, talvez um gênero musical, né? É isso que a gente está perguntando, né? O que é de fato. Mas é esse gênero musical dos que se originou, né? Os judeus do leste europeu, em suas muitas caminhadas, né? Pelo leste europeu, né? Os judeus foram indo de um lugar para o outro sempre, e também foram para os Balcãs, né? Para muitos lugares ali, ou porque eram expulsos de um lugar pelo próprio governo do lugar, ou porque eram, às vezes, ou porque precisavam buscar alguma outra coisa em outro lugar. E isso fez com que esses judeus, então músicos entre eles, de muitas tradições diferentes, né, tradições dos seus próprios lugares, fossem se encontrando em outros lugares e trocando coisas. Então, por exemplo, os músicos iam da Itália para a Alemanha, e aí iam num lugar onde músicos liam partitura para um lugar onde músicos não liam partitura, ou contrário, né, e iam se juntando e tocando juntos, né? Depois, os músicos judeus começaram a encontrar os músicos ciganos, e aí começaram a tocar juntos também. Então, por exemplo, tinha um casamento cigano, o cigano ia lá conversar com os noivos e faziam música ali. Quando era um casamento judaico, era o judeu da banda que ia falar com os noivos e faziam música. Então, dentro da sonoridade do klezmer, né, então vamos chamar de uma sonoridade, tem muitas referências, muitas misturas, né, de músicas de muitos lugares. Legal, e aproveitando que você, né, falou que também é apaixonada pelo Yiddish, eu queria que você comentasse um pouco a relação entre klezmer e Yiddish, se existe alguma, né? Inclusive, vale lembrar que a gente já falou sobre Yiddish aqui no podcast, no episódio 64, chamado Oi Véi, o Yiddish está vivo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação, sobre a sua própria relação com a língua, com o klezmer. Então, o klezmer é uma música que originalmente não tem letra, né? Então, na verdade, é uma música instrumental e para casamentos, bar mitzvahs, velórios, enfim, para momentos, né? Uma música que não era para
ser assistida, vamos dizer. Era uma música de função, né? E aí o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, com a Shoah e tudo mais, né? Que se perdeu muito disso. E também do Yiddish, né, que era o que se falava, né, o que os judeus falavam, na maioria dos judeus, né, que foram exterminados e tudo mais. E nesse revival que vocês falaram, dos anos 70, da música klezmer, né, veio junto um revival do Yiddish e da canção Yiddish. Então, o que acontece? Hoje tem um monte de bandas, de músicos, de compositores que fazem música Yiddish, e é música klezmer, né? E a canção Yiddish. Então se fala muito assim, música klezmer, canção Yiddish. Música klezmer pode ser tanto só instrumental, e aí são os tunes, né? São os temas, como pode ter letra, mas isso é muito recente, né? Isso não é lá nos primórdios do klezmer. Então, o que acontece? A canção Yiddish foi criada, assim, essa canção das mulheres que cantavam para os seus bebês, para as crianças, que cantavam para si mesmas. Ou então tem canções tem canções de amor, tem canções até de bêbados, né? Tem canções de um monte de tipos, canções tradicionais, folclore, como você falou, ou tradicional, enfim. E essas canções têm uma origem que não é acompanhada, né? Que é a capela, né? Ou seja, as pessoas cantavam, as mães cantavam ali para os seus bebês no quarto, enfim, né? E então essa junção, justamente, né? Quer dizer, se você for falar qual que é a língua da música klezmer, é o Yiddish, né? E a música Yiddish, né? A canção Yiddish, as canções antigas em Yiddish, porque agora tem sido criado muitas músicas novas, mas elas trazem essas escalas, né? Elas soam desse jeito, elas soam como a música klezmer soa também. E o que me levou, justo falando da minha relação pessoal com tudo isso, o que me levou para o klezmer, para conhecer o klezmer e para a canção Yiddish, foi o Yiddish em si, né? Que é a língua que meu avô falava, meu avô que foi sobrevivente de campo de concentração, e que ele falava com a minha mãe, e que eu adorava escutar, e que eu pedi para ele me ensinar. E aí ele também queria ter sido Hazan, né? Ele gostava de cantar. Então ele me ensinou cantando algumas músicas, né? Depois ele morreu quando eu tinha 17 anos, mas eu fui estudar teatro e comecei a querer, eu precisava cantar em Yiddish, eu precisava falar Yiddish, então eu comecei a decorar músicas em Yiddish, né, de CDs, até que eu comecei a encontrar os festivais de música klezmer e canção Yiddish, que pode ser uma outra, aí é longo também, né? Não sei se falo aqui ou é um outro momento. Não sei se a gente vai entrar nessa questão dos festivais, mas antes queria pedir para você comentar um pouco sobre a banda, sobre as como foi encontrar também outras pessoas, porque para quem está ouvindo a gente e não está inserido dentro dessa cultura ashkenazi, é muito particular, né? E pelo que eu estava fuçando no site, tem um monte de gente, eu não posso dizer que tem gente que não é judia na banda, mas você pode contar, mas pelos sobrenomes, nem todo mundo é judeu. Então, quem também são essas pessoas que entram nesse mundo, a parte, né, do Yiddish, do klezmer, pela história, pela musicalidade? Como que aconteceu todo esse encontro para criar a banda de vocês? Então, esse encontro tem muito a ver com a minha descoberta dos festivais, na verdade. Porque, como eu falei, eu estudei teatro, né? Eu fiz Unicamp, estudei artes cênicas, e eu sempre pesquisei, tive desde o começo da faculdade um grupo de teatro de rua. Então, e pesquisava músicas do Mário de Andrade, pesquisava raízes brasileiras e também as minhas raízes judaicas, que eram muito mais fortes, as Yiddish mesmo, né? E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ir nesses festivais. Então o primeiro que eu fui foi o Class Fest lá de Londres, e foi isso que eu descobri, isso que você falou agora, um monte de gente, de um monte de idades, muitos jovens, velhos, gente de todas as idades, e não necessariamente judeus, músicos, né? Principalmente músicos lá.
e super envolvidos com essa sonoridade, e super envolvidos com o Yiddish, e nem eram judeus e tal, né? Eu voltei dessa primeira vez, que foi em 2004, desse primeiro festival que eu fui, e aí eu olhei para o meu grupo de teatro de rua, que se chamava Grupo do Santo, e tinha um de cada... Eu era judia, o outro era, sei lá, cada um de um jeito lá dentro. E aí eu olhei e falei assim, puxa, eu não vou poder ficar aqui. Eu vou ter que fazer essa música, eu vou ter que fazer isso. E aí eu tinha um amigo em Campinas, né, querido, que faleceu recentemente, e o filho dele é músico e estava interessado nesse tipo de música também. E a gente se encontrou. Então era o Leon, que não está mais na banda, né, mas a gente criou o Asdi, nós dois juntos. E a gente começou a tocar e músicas klezmer, quer dizer, canções Yiddish, né? E também canções ladinas, né? Canções faradis e também russo, né? O tchorny, que a gente faz até hoje. E a gente começou a explorar isso, a brincar. Ele toca violão manouche, ele é muito envolvido com música cigana, então teve todo esse encontro. E a gente começou a fazer o Asdi, era esse duo, era eu e o Leon. E logo a gente percebeu que precisaria de um acordeonista, porque eu tocava acordeon, mas eu sou muito mais cantora, nunca me dediquei tanto ao instrumento, né, ao acordeon. E aí a gente encontrou o Dani Tausi, que está até hoje, então eu e o Dani Tausi, que somos dois judeus do grupo. Depois a gente encontrou o Léo, que é violinista, e depois a gente encontrou, quer dizer, o Itamar Pereira, depois o Léo Padovani, depois passaram alguns violonistas e também algumas percussionistas, até que chegou o Rafa Ceará, também que não é judeu, né? E recentemente a aquisição do violonista foi o Caneu Ramos. Então, o que acontece? Eles são todos muito envolvidos, gostam muito dessa sonoridade, né? Gostam muito de criar dentro dessa sonoridade. E esse encontro nosso também traz uma característica do Asdi, que é muito particular, que é essa leitura mesmo, essa mistura, né, de música brasileira, das influências de cada um com essa música Yiddish que eu trago principalmente, essas canções, né, e também, enfim, também um pouco da música Sfaradi, né, um pouco de outras coisas dentro do universo judaico, que não é uma novidade, na verdade, fazer essa mistura. Na verdade, o que eu estava falando do klezmer, que são músicos que saem de um lugar, vão para outro, encontram outras pessoas e vão se embebendo dessa sonoridade dos outros, é isso que sempre foi a música klezmer, esses encontros de pessoas diferentes fazendo música. Então, dá para dizer que o Asdi tem uma sonoridade diferente de, por exemplo, uma banda europeia, uma banda norte-americana, né? Porque a gente, não é que a gente pensa, vamos fazer essa aqui, vai ser samba, essa aqui vai ser baião. Não, a gente começa, olha, eu trouxe essa música, né? A gente está agora num processo desse, então vamos criar um arranjo com isso, e aí um começa a tocar, outro começa, de repente a gente percebe, nossa, é uma quadrilha, nossa, sei lá, são músicas também brasileiras, então não é uma intencionalidade, assim, de criar uma intencionalidade pensando no mercado, por exemplo, que legal, como o chorinho tem tudo a ver com música klezmer, vamos misturar, entende? Então, é isso. E, bom, você é cantora, né, na sua banda. Eu queria saber que você contasse para quem está ouvindo a gente em que línguas você canta, né? Necessariamente tem que se usar o Yiddish para a composição dessas músicas. E, enquanto cantora, o que você teve que estudar, né, para cantar numa banda de klezmer? Bom, eu canto em português, canto em Yiddish, canto em hebraico, em ladino, em russo, já cantei, sei lá, em japonês, em espanhol, né? Enfim. Mas aí você sabe falar tudo isso ou é mais a música? Não, eu não sei falar japonês. Japonês não. Espanhol eu sei. Inglês também, né? Inglês, russo eu não sei, português eu sei, Yiddish eu sei bastante, enfim, eu continuo estudando, né? Mas, assim, cantar é muito... Dá para cantar em muitas línguas, né? Porque cantar quer dizer, línguas são sons, né? Очі куче і прекрасні, як люблю
isso é uma coisa legal, você perguntou se tem que ser em Yiddish, né, as composições. Então, assim, primeiro, a maioria do que a gente canta são composições de outras pessoas no Asdi, né? Então, o trabalho do Asdi é autoral no sentido, assim, nos arranjos. Tem uma ou outra música que são autorais, como uma que a gente tem em português, então, que é Sara Vai Casar, que eu fiz a letra e a gente fez juntos a música. E também tem um sotaque, né? Tem umas horas que fala, ai, meu maridinho, carrega o filhinho, porque é justamente o que acontece, né? Com os imigrantes, que falam, né? O meu avô, né? Eu lembro que falava, uma senhora andando, fala assim, ai, meu marido, né? Assim, essa idiotização do português, óbvio, né? Porque é sotaque. Mas é engraçado, assim, que tem as palavras, né? Que nos Estados Unidos tem muitas palavras, né? Schmock, um monte de coisa que é em inglês, mas veio do Yiddish, né? Aqui é menos, assim, mas realmente tem muita coisa. Enfim, então essas músicas são tradicionais, são de um cancioneiro, né? Agora tem muitos compositores novos também. Eu também compus uma música em Yiddish, né? O Nayevel, que eu compus ano passado. Enfim, e para ser cantora, quer dizer, eu em Yiddish, né? Então, assim, para ser cantora, eu fui estudando, aí depois acabei fazendo faculdade de música, depois que eu fiz de teatro. Depois eu fiz uma pós-graduação em canção popular também, mas eu acho que como música popular mesmo, o que você mais aprende escutando mesmo, né? Vai desenvolvendo e vai fazendo nesses encontros e festivais com essa comunidade no mundo que canta música Yiddish, klezmer, né? Fazendo masterclasses, fazendo aulas, mostrando a sua música para uma outra pessoa que trabalha com isso também, falar sobre, né? É na prática mesmo. Não tem uma escola de canção Yiddish, assim, né? Dando um relato pessoal, eu só ouvi falar de klezmer a primeira vez quando eu estava produzindo um evento e falaram para mim, a gente tem uma sugestão de uma atração para tocar, a banda de vocês, Asdi. E eu não sabia o que era klezmer. Eu falei, mas gente, o que é klezmer? Eu não tinha a menor ideia. E fui uma pessoa criada dentro da comunidade judaica, então assim, eu sou uma pessoa muito alienada, fui durante muitos anos, ou você acha que realmente o klezmer é uma parte um pouco menos conhecida, um pouco menos divulgada da cultura judaica? E qual que é a importância de transmitir a cultura também pelo meio da música? Então é interessante, porque o que acontece, né? O klezmer, eu acho que vem nessa esteira, nesse pensamento do Yiddish. O Yiddish, por muito tempo, foi uma coisa, talvez ainda seja, né? É que eu estou tão dentro dele que eu não consigo ver o jeito que você vê, sabe? Então, assim, por muito tempo foi uma coisa assim que simboliza algo velho, algo que foi morto, que foi perseguido, né? Então, muita gente quando o Asdi, por exemplo, que é uma banda de um monte de gente jovem, agora tem 16 anos, então nem mais tão jovem assim, mais jovem, né? E que as pessoas assistem, e eu lembro que eu falava para amigos meus da comunidade judaica, e falava, vem, nossa banda, a gente vai tocar em tal lugar, tal. Eu vou, tá, vou levar a minha avó, né? Então, assim, é o máximo, é muito legal, porque realmente a avó vai ter uma experiência. Eu já tive esse feedback, assim, de pessoas bem mais velhas que assistiram o Asdi, que assistem o Asdi, e falam, nossa, eu lembro da minha juventude, mas não no sentido no sentido assim, uma pessoa que nasceu nos anos 80, quer dizer, que foi adolescente nos anos 80, não ouve bastante música dos anos 80? Uma pessoa que, né, ou seja, é uma coisa legal, gostosa, assim, de você reviver, de você ver gente jovem fazendo uma coisa da sua juventude, que já passou, né? De certa maneira, que pararam de fazer, é isso. Então, e aí tem também a criação do Estado de Israel, e a escolha de falar hebraico, só hebraico, de modernizar o hebraico, de ser uma língua moderna, de dizer, aqui é um país moderno, novo, jovem, e que a gente não vai ficar com esse ranço
da perseguição, né? E também porque vem gente de todo lugar, não só pessoas que falam Yiddish, vem Separadim, vem judeus de todos os lugares. Então, eu acho que isso virou uma coisa que ficou muito forte na criação da comunidade judaica mesmo. Então, o que acontece? E eu digo no Brasil, porque eu sou da comunidade judaica brasileira, eu também cresci indo na escola judaica, indo na hebraica e tudo mais, e realmente isso não faz parte, né? As pessoas não conhecem muito. E aí o que eu vejo no mundo, nesses festivais, nessa comunidade klezmer, Yiddish, né, que tem um monte de cursos Yiddish, de um monte de lugares e tudo. Eu vejo que isso está crescendo, que está cada vez mais gente muito jovem vindo e se interessando e compondo e criando e procurando, né, fazendo essa arqueologia, assim, agora, assim, as pessoas, eu mesma, ou seja, que achar uma música que não foi gravada ainda, né, que algo que alguém cantou lá nos anos 70, numa fita, então esqueci o nome, mas enfim, vamos chamar de uma arqueologia de buscar canções super antigas e super legais e inéditas, e fazer uma nova roupagem e recriar em cima, né? Então é um material muito, muito rico, e aí eu vejo, então, que cada vez mais gente está vindo, mas que, se você for pensar em mundo, ou se for pensar em comunidade judaica no mundo, é um grupinho pequeno, por mais enorme que para mim pareça, né? É pequeno, é um nicho, e é super importante que as pessoas conheçam, até porque é muito divertido, na verdade pode ser muito jovem, né? Quando você pensa música Yiddish, o que vem na sua cabeça, por exemplo? Vocês duas, assim, Amanda. Eu não posso opinar porque eu fiquei ouvindo as músicas de vocês para o episódio, então fico influenciada. Eu, com um pouco menos de influência externa, eu sempre associei, confesso, a música dos velhos, assim, então era sempre música que os avós, os amigos escutavam, então eu sempre fiz essa associação. Aliás, assim como a Anitta, eu só passei a conhecer klezmer como gênero musical, e assim, né, não de forma muito profunda, claro, mas com os festivais, né, que acontecem. Então, tem o Clashtival, né, que acontece anualmente aqui no Brasil, sim, e aí eu comecei né, porque antes eu tinha feito um caminho meio contrário, né, eu ouvia música de influência cigana, enfim, tem um gênero que chama Gypsy Punk, sabe? Eu escutava muito Gogol Bordello e daí eu comecei a procurar músicas que tinham alguma similaridade, porque eu falava, nossa, é bem, bem legal, e isso me soa um pouco até judaico, né? E aí eu fui fazendo essas conexões, mas assim, essa clareza de, olha, eu acho que os festivais têm essa grande importância, assim, da popularização, né, do gênero, de trazer o gênero, assim. Sim. Não, então, porque é isso, né, que o Clashtival faz esse trabalho, né, importante de ampliar, né, o olhar, então, da comunidade brasileira, né, comunidade judaica brasileira e também não, mas principalmente, né, da comunidade brasileira, para coisas que está se fazendo com o Yiddish e com o klezmer, que são incríveis, né, pelo mundo. E também agora que está todo online, que na verdade, como chama? É o concurso, né? Agora o Clashtival, desde a pandemia, é um concurso de videoclipes de música judaica, novas composições em Yiddish, que foi esse que ano passado eu ganhei o júri popular, né, com essa minha música, e também novas composições de klezmer. Então, é uma coisa muito legal, porque tá incrível, vocês podem olhar, está sendo agora, né, essa semana, mas está sendo muito incrível o que estão fazendo, né, é muito, muito criativo, muito fresco, muito bacana. E é legal, porque é isso que eu perguntei justamente, quando pensa Yiddish, né,
minha avó, ou talvez agora já minha bisavó, sei lá, e aí pensa, Eufen Pripeti, Brenta Fairu, Unistubine, né, assim, Unistubine, ou então aí, Deixemame e tal, que são músicas, na verdade, lindas, mas que tem essa, né, bells, mais bells, essa roupagem, essa coisa, como elas são Desculpa antigas, a são velhas. sinceridade, mas esse tom de filme da Shoah, né? Exatamente. E aí, não é pegar, né, ver, por exemplo, eu conheci Ideshemame, eu lembro que até hoje, assim, vira e mexe, a gente faz alguma coisa, canta em algum lugar, ou com as Di, ou sozinha, enfim, mas falam, né, agora na pandemia, que eu fiz muita coisa sozinha, né, muita coisa cantando, assim, enfim, vários eventos. E aí as pessoas, você pode cantar também junto com as que você canta alguma coisa conhecida? E aí eu fico assim, tá bom. Hoje eu já falo, claro, tá bom, porque eu sei que eu vou fazer uma coisa conhecida, mas do meu jeito, então não vai soar daquele jeito, porque eu vou cantar do meu jeito, eu vou cantar. Então, né? Mas por muito tempo eu fiquei super assim, não, essas músicas eu não vou cantar, eu canto essas pérolas que ninguém conhece e tal, e que são novas, ou que são muito antigas, ou que tal, né, aquela coisa. Agora, próprio Ideshemame, que é uma das músicas mais conhecidas, talvez a mais conhecida, tem versões muito legais, né? Então tem uma versão do Les Yeux Noirs, que é uma banda francesa, que faz coisas ciganas e tem umas coisas em Yiddish, que é muito linda, né? E então é legal também ir quebrando esses preconceitos, né? Porque, na verdade, enfim, tem um monte de... O que é, né? O gypsy punk e tal. Quer dizer, ele pega coisas super antigas, né? E coloca um novo sabor, né? Porque, enfim, quando era antigo tinha um novo sabor, agora que é diferente de coisas antigas que continuam sendo muito novas, né? Eu entendo isso. E também tem a Shoah no meio, que atrapalha bastante. Bom, que é horrível, né? E que faz com que tudo isso, quer dizer, isso tudo teve um momento, teve um congelamento, né? Teve um Sim. assassinato gigante. É isso mesmo, Sim. né? Morreram Então, só as pessoas, né? Junto com as pessoas foi a cultura toda, né? Exatamente. E, enfim, a gente trouxe, né, os nossos relatos, eu e a Anitta aqui, né, de que a gente não tinha muito essa clareza sobre klezmer, né, durante a nossa vida. Eu queria que você falasse, então, né, se tem coisas que a gente escuta sempre nos ambientes judaicos, então, por exemplo, em casamentos, bar e bat mitzvah, sempre tem aquelas músicas que sempre tocam, ou que tem que tocar, nesses eventos. Tem algumas dessas músicas que são klezmer, tem influência da canção Yiddish também, e para além desses ambientes judaicos, onde mais que a gente consegue encontrar o klezmer, né, ou algo influenciado pelo klezmer? O que você indicaria também para quem quiser ter um contato, né, com esse gênero? Eu acho que o melhor jeito de ter o contato é ouvindo tantas bandas, tanta coisa que tem, que eu posso falar algumas coisas, acho que pode, né? Eu acho que o mais legal é isso, assim, é ouvir klezmer, né? Ouvir, que é música klezmer? E aí ouvir essas músicas. Canção Yiddish também, né? Então, eu posso falar alguns nomes, né? Assim, o mais conhecido, né? É o Klezmatics, por exemplo, que é uma banda incrível, norte-americana, super criativa e que tem muitos anos, né? Não sei se eles se eles já têm, 30 anos, talvez, pode ser isso, não sei, perdi a conta. Mas é incrível, né? E aí tem o Klezmer Conservatory Band, também dos Estados Unidos, que aí traz mais os tunes mesmo, para ouvir o klezmer mais raiz, vamos dizer, raiz, que não é assim porque eu acho que tudo é bem raiz, mas, enfim, mais tradicional, mais ainda, sem tantas criações em cima, né? E aí, enfim, ouvir, claro, o Asdi, tem que ouvir o Asdi, tem as brincadeiras e tudo, e aí tem milhares, tem muita gente. Eu acho que se entrar, por exemplo,
em alguma plataforma digital, né? Ou mesmo no YouTube, colocar Klezmatics, colocar Klezmer Conservatory Band, né? Colocar mesmo Asdi, ou colocar... Eu estou aqui tentando pensar, a Paulina Shepard, que é uma artista, tem muitos artistas, né, também, não só bandas. O Brave Old World, que é uma banda super importante e muito bonita, que é com o Michael Alpert, né, que o Alan Bern, enfim, o Alan Bern é o diretor do festival de Weimar, né, do Summer Yiddish Weimar, que dura 4 semanas todo ano, 4 ou 5 ou 6, muito incrível. Ou o Michael Alpert é um cara que estava no revival, nesse movimento de revival dos anos 70, ele estava lá com o gravador, ele foi um dos caras, um dos pioneiros, né? Enfim, tem... se eu comecei a falar, eu sei que tem muita gente, né? E que tem faz isso. nos Estados Unidos, que tem uma comunidade judaica muito maior do que no Brasil, o Klezmer, inclusive, deixou heranças em partes da cultura que a gente não imagina, né? Mesmo na Broadway tem influência da música Klezmer, espetáculos Klezmer na Broadway, tem tudo. Sim. Né? Tem total, e tem. Agora fizeram o Violinista no Telhado agora, faz uns anos, o Violinista no Telhado em Yiddish, então, e o Violinista no Telhado traz essa sonoridade também. Teve o Teatro Yiddish, né, que é super, enfim, tem né, o teatro lá o Trupp, Vilna Trupp, né, aí tem toda a história do Teatro Yiddish. Então, assim, o Klezmer é isso, como eu falei, tem a língua do Klezmer é o Yiddish, se o Klezmer tem língua, né, e aí tem todas essas influências ao redor. Então, nos Estados Unidos, pelo menos, assim, nas faculdades tem bandas de klezmer, né? As pessoas fazem bandas de klezmer adoidado. E influências, né? Se você ouvir música cigana, né? Música dos Balcãs, né? Música... enfim, cigana dos Balcãs, tem muita conexão, né? Eu ia até também falar de um livro que, na verdade, então eu vivencio muito essa música a partir dos festivais, então eu já fui algumas vezes no Festival de Londres, que é o Klez Fest, no Festival do Canadá, que é o Klez Canadá, aí tem Weimar, né, tem aqui o Klestival, né, tem o Klez Fest de Nova York, esse eu nunca fui, e tem também o Festival de Cracóvia, né, então tem alguns festivais, né, assim, muito legais e importantes, e então eu vivencio, enfim, eu faço, agora, durante a pandemia, participo de encontros de música judaica em geral, com bastante klezmer, bastante música Yiddish, principalmente, né, online. Também tem esses festivais todos, né, principalmente do Canadá, que está online e tudo, e também faço aulas de Yiddish, tem o Workman Circle em Nova York, tem a IVO em Nova York, tem IVO da Argentina, então tem muitos lugares que dá para você mergulhar nessa cultura. E aí o que eu ia falar é desse livro que chama The Book of Klezmer, que é do Yale Strom, que é um livro muito legal, que eu li faz alguns anos, mas eu tenho ele porque eu acho ele... Estou mostrando para vocês, né? Porque não vai ter imagem aqui, mas enfim. É um livro muito legal que fala, né? Então, a história, a música e o folclore do século XIV ao XXI. Então, é ele que conta essa história, né? Dos músicos que são expulsos daqui, vão para outro lugar e vão para outro, encontram outros músicos, e aí fogem juntos, encontram ciganos, né? Então, assim, é ele que me contou, né, essa história mais organizadamente, assim. Então, dá para mergulhar muito com a internet, enfim, com toda a música que a gente tem nas plataformas digitais, né? Dá para mergulhar muito nesse universo e ver como é criativo e maravilhoso. E para quem quiser saber mais, inclusive, você falou tanto dos festivais, está acontecendo agora, esse episódio está indo ao ar originalmente no dia 20 de outubro, desde o dia 16 de outubro está acontecendo o Klestival 2021, que é
esse evento de música klezmer vai até dia 24, tá tudo sendo online, então tem filmes contando sobre a música klezmer. Para quem quiser saber mais, vou deixar aqui o serviço, entrem no site imjbrasil.com.br, que é um evento do Instituto da Música Judaica Brasil. Então o Kleshtival tá rolando, esse festival de música klezmer. Tânia, muito obrigada. Para quem precisa da lembrança, a gente conversou com a Tânia Greenberg, ela é criadora e também vocalista da banda Asdi, além de ser música e compositora. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente. E para o ouvinte que ficou ouvindo essas músicas que a gente colocou ao longo do episódio, são as músicas da banda da Tânia Asdi. Para quem quiser procurar também na internet, está aí pela internet, você com certeza vai encontrar, além de todas as... A gente tem um site. Exatamente, pegamos tudo do site. O site é www.asdi, que é azdi.com.br. É um prazer. Perfeito. Maravilha. Também vou procurar, que eu ainda não conhecia a sua banda, quero escutar mais. Então, muito obrigada, Tânia. Obrigada a vocês. Um prazer. Então, a gente tem a gente está muito empolgado, porque depois de quase 2 anos, a gente vai ter um primeiro concerto ao vivo, enfim, sem ser pela internet, e vai ser no Museu da Imigração, no dia 28 de novembro, dentro de um projeto muito legal que chama Ciclovia Musical. Enfim, as pessoas vão de bicicleta e vão parando para escutar música. O Asdi vai fazer que parte. Incrível, legal. Então, para quem estiver ouvindo a gente, já anota aí na agenda. Então é isso, e eu com isso, né, para lembrar os nossos ouvintes, está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esqueça de seguir o IB nas redes sociais para acompanhar, né, esse e outros conteúdos, e a gente se vê na quarta-feira que vem. E que você seja sempre bem-vinda aqui para falar com a gente, Tânia. Obrigada, vou ouvir vocês também bastante. Prazer. Oi, sieben Hemder wie die Becher, 3 mit Lattes, 4 mit Lech.